todos, aqui é o professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do 7º ano, aula de número 23, referentes à apostila Ser Somos, volume 3, das páginas 7 até a página 27. O tema de nossa aula hoje será os indígenas e o começo da colonização. Os objetivos de nossa aula hoje serão identificar fatos relacionados à chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, reconhecer a importância da exploração do pau-brasil para os colonizadores portugueses, identificar as formas de organização social e econômica adotadas por Portugal na colônia brasileira. Bem, chegada dos portugueses e terra brasilis. Colonização, pessoal, é um conceito que implica conquista e dominação de um território, com o objetivo de produzir riquezas, em benefício daquele que realiza o processo de colonização. Para a gente entender melhor esse conceito, nós vamos analisar esta imagem que vocês têm na página 8 e 9 da apostila de vocês. Trata-se de um mapa produzido por cartógrafos do governo português, lá no início do século XVI, bem no início da colonização portuguesa na América, ou seja, da colonização do Brasil. Nesta imagem, não é possível... nesta imagem é possível destacar várias coisas, vários objetos que têm a ver com o contexto daquele momento. Estamos falando do período que vai de 1500 até 1530. Então nós vemos aqui embarcações, nós vemos aqui povos indígenas, nós vemos aqui animais, né? Nós vemos aqui bandeiras portuguesas, nós vemos aqui o símbolo da cruz nos barcos, nós vemos também várias criaturas fantásticas que os portugueses ainda não conheciam em nossas terras. E nós vemos aqui o pau-brasil, né? Essas árvores que a madeira delas vai ser muito importante para o início da colonização no Brasil. Por quê? Porque os portugueses tiravam deste tronco, né, do tronco da árvore do pau-brasil, uma tinta vermelha que era muito utilizada na Europa. Foi o primeiro produto que os portugueses exploraram em nossas terras e levaram para a Europa. Mas neste mapa não traz indicações de vilas ou cidades, pois ele foi produzido em 1519, um momento em que os portugueses se limitavam a fundar apenas feitorias no litoral do território colonial. Feitorias essas que serviam para proteger a terra, abastecer as toras de madeira, né, nessas feitorias, que eram embarcadas nos navios que eram levados para Portugal. Então, de 1500 a 1530, não havia uma colonização específica ainda no território, apenas uma primeira exploração, tá? E só que mesmo sem ter esse domínio, mesmo sem ter a presença portuguesa efetiva aqui no Brasil, já eles colocavam essas bandeiras para simbolizar este domínio do território brasileiro para ser português, né? Então, essas bandeiras indicam que Portugal considerava esse território como sua posse, afirmando seu domínio mesmo sem o povoamento efetivo da região. Neste mapa também pode ser discutido o imaginário português, né, diante desse novo território, principalmente pela representação dos animais, que até então
muitos eram desconhecidos dos europeus, né? Que pareciam criaturas fantásticas, que estão dentro daquele imaginário europeu que nós já falamos em aulas passadas, né? Que eles acreditavam que essas terras teriam seres fantásticos, né? Mas para finalizar, o mapa também traz a representação das populações indígenas e a exploração destas populações pelos portugueses. Percebam aqui que são os índios que cortam as árvores do pau-brasil e carregam as madeiras para os navios, né? Então, vamos falar sobre essas populações indígenas. A população nativa. O atual território do Brasil era ocupado por uma numerosa população indígena antes da chegada dos europeus. Como viviam essas populações? Bem, o território que atualmente forma o Brasil era ocupado por grupos humanos há mais de 10 mil anos. E quando os portugueses chegaram, existiam mais de 1000 povos diferentes. E esses povos falavam 1.300 línguas distintas, que foram agrupadas em 2 troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. Os tupis, né, viviam mais próximo do litoral, enquanto os macro-G viviam mais para o interior das terras brasileiras. E quais serão as principais características do modo de vida dessas populações indígenas? Bem, elas viviam em pequenas aldeias, tinham crenças religiosas politeístas, né? Significa que eles acreditavam em vários deuses, né? Que estavam relacionados com a natureza. O pajé é uma figura central nos rituais religiosos dessas comunidades. Não tinham a ideia de propriedade privada. Ou seja, aqueles objetos, essa terra é minha, essa terra é minha. Não, a sociedade era bastante igualitária, né? Todos viviam praticamente da mesma forma, né? Sem diferenciações sociais tão gritantes. Como a nossa, por exemplo, em que temos pessoas muito, muito ricas e pessoas muito pobres também. E os conhecimentos e saberes desses indígenas eram transmitidos oralmente. Por quê? Porque eles não dispunham de um código de escrita. Eles não tinham ainda um sistema de escrita fixo. Então, se os portugueses católicos, né, com cidades, querendo comercializar produtos, enquanto essas populações indígenas, politeístas, que viviam de uma forma bem menos complexa que os europeus lá na Europa, né? Como foi o encontro entre portugueses e essas populações indígenas no nosso território? Bem, esses contatos foram inicialmente pacíficos. Porém, rapidamente se transformaram e teve início do processo de escravização dos indígenas. Pois os portugueses tinham uma visão de superioridade, né? Nós somos civilizados, eles são bárbaros, eles precisam ser catequizados, eles não têm Deus, o nosso Deus, né? E, dessa forma, os indígenas não vão aceitar a escravização e a ocupação do seu território. Ou seja, vai haver resistência por parte dos indígenas. E vários conflitos ocorreram, né, entre portugueses e indígenas. Essas revoltas, no período colonial, como a Confederação dos Tamoios, ainda no século XVI, organizada pelos Tupinambá. E as guerras do Recôncavo, né, que ocorreram na Bahia. E a Guerra do Açu, que ocorreu nas regiões onde é hoje o Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, entre os séculos 17 e 18. Ou seja, a ocupação do nosso território pelos portugueses não foi nada fácil. Vocês vão poder ver isso melhor no texto A Resistência Indígena, na página 21 da apostila de vocês. E
Como ocorreu então o processo de colonização? Ou seja, como se efetivou realmente o processo de colonização, né? Porque, como eu falei para vocês, até 1530 não havia realmente uma colonização efetiva do território brasileiro pelos portugueses, né? Somente a partir de 1530 é que vai ser criada as capitanias hereditárias e também a fundação das primeiras vilas portuguesas na América. Vamos ver melhor aqui neste mapa o que eram as capitanias hereditárias. Percebam, primeiramente, que aqui tem o território brasileiro, né? Atual, né? O mapa atual. E aqui, esta linha, que é aquela famosa linha de Tordesilhas, que dividia as terras para os espanhóis e para os portugueses. Então, a parte do Brasil que cabia aos portugueses era só essa daqui, ó. E o que o rei fez? O rei português fez para ocupar esse território. Por quê? Ele precisava ocupar esse território. Porque outras nações, como os franceses, os holandeses, não tinham ficado com nenhuma colônia, né? O mundo estava dividido entre espanhóis e portugueses. Então, as outras nações queriam invadir essas terras. E para proteger essas terras dos invasores, o rei português vai dividir essas terras em faixas, que vão ser chamadas de capitanias. Cada uma dessas faixas são as capitanias hereditárias. E elas seriam doadas a um capitão donatário. E aqui está o nome de cada capitão donatário que recebeu cada uma dessas faixas. Mas não foram todas essas capitanias que deram certo. Apenas Pernambuco e São Vicente que vão prosperar, por causa da cana-de-açúcar. As outras capitanias vão fracassar, ok? Então, vamos falar sobre essas capitanias. Elas consistiam, então, em lotes de terras que eram doados a particulares que ficavam conhecidos como capitães donatários. Estes capitães donatários podiam explorar economicamente cada uma dessas terras e ficavam responsáveis pelo seu povoamento, ok? Então vamos falar sobre o porquê não deu certo o sistema de capitanias hereditárias, né? O sistema de capitanias hereditárias fracassou, o que obrigou o governo português a adotar uma nova estratégia para a colonização. Bem, foi criado o governo geral, com o objetivo de garantir a efetivação da colonização. O que foi o governo geral? Foi um sistema baseado na criação do cargo de governador-geral para a colônia portuguesa. Este governador-geral seria um representante do rei, um representante do governo português, que teria o poder de agir em toda a colônia. Ou seja, esse governador-geral era como um presidente aqui no Brasil, mas ele só estava abaixo do rei lá em Portugal. As suas funções envolviam a defesa do território, a exploração das terras, a distribuição das terras para a exploração econômica e o controle das populações indígenas. O primeiro governador trouxe consigo diversos funcionários, soldados, religiosos e outros indivíduos que deveriam ajudar na colonização. Além disso, ele iniciou a construção da primeira cidade, Salvador, na capitania da Bahia. Então, Salvador foi a nossa primeira capital do Brasil, ok? Ela foi a primeira cidade fundada, ok? Mas o primeiro núcleo urbano foi São Vicente, em 1532. Em nome de Deus. E a Igreja Católica nisso tudo? Ela vai desempenhar um papel muito importante no processo de colonização, especialmente por meio da ação dos jesuítas.
Um dos objetivos dos jesuítas era catequizar os indígenas. Lembrem-se que na Europa, neste momento, estava acontecendo o quê? As lutas religiosas entre os reformistas e os católicos, né? O que fez com que muitos que eram católicos se transformassem em protestantes e diminuiu, assim, o poder da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica vai tentar aumentar seus fiéis pelo mundo, catequizando os povos. E, no caso aqui da América e do Brasil, vai catequizar os indígenas. Isso acontecia nos aldeamentos. Esses aldeamentos eram locais, né, construções, onde os indígenas aprendiam a tocar música, aprendiam a ler, a escrever, ou seja, no olhar dos europeus, eles estavam civilizando os indígenas. Porém, essa forma de organização social, os aldeamentos, eles vão contribuir para desorganizar as sociedades indígenas. Por quê? Porque os indígenas, passando a aprender a língua portuguesa, a ser cristão e a tocar instrumentos musicais europeus, eles vão deixar de aprender a cultura indígena, a sua própria cultura. Então, esses aldeamentos vão ajudar a desorganizar as formas do modo de vida dos indígenas. Além disso, a escravização dos indígenas e também a transmissão de novas doenças na região vai ajudar a diminuir a população, vai provocar uma redução no tamanho da população indígena, né? Muitos indígenas, então, vão perder sua cultura, vão ficar doentes e serem escravizados, o que vai acontecer uma diminuição da população indígena muito rapidamente, o que nós podemos chamar de genocídio. Aqui nós temos uma imagem que foi feita em 1860, né? É uma representação da primeira missa no Brasil, feita por Pedro Álvares Cabral, quando ele chega em 1500, né? E o que isso pode mostrar para nós, né? Essa imagem mostra para nós. Mostra uma forma de agradecer a Deus a chegada da expedição na América e demonstra a importância das crenças cristãs, né, no pensamento português do período. Além disso, é importante lembrar que essas conquistas ultramarinas eram também conquistas religiosas, ou seja, não era só conquista do governo português, mas também eram conquistas da Igreja Católica, porque visavam expandir a fé cristã para novas regiões do planeta, inclusive convertendo as populações nativas para o cristianismo. Vale destacar que os portugueses enviaram autoridades religiosas, como bispos, por exemplo, desde o início da colonização, com essa finalidade, né? Então, aqui vamos ficar com as atividades da semana. Nós temos a sessão Nosso Mundo Hoje, na página 16. Nós temos a sessão para organizar as ideias, nas páginas 28 até 31. E nós temos Teste seus conhecimentos, na página 32. Até a próxima semana. Tchau para vocês.